Bom dia, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Esta é a última videoaula do conteúdo sobre sujeito e predicado, certo? Na primeira aula conhecemos o conceito básico sobre esses dois termos, tá? O que é sujeito, o que é predicado e como identificar cada um deles. Na aula seguinte, na segunda aula, ou seja, nós conhecemos os tipos de sujeito, certo? Na terceira aula, os tipos de verbo na oração e nesta última aula, os tipos de predicado, tá? Como eu expliquei na aula anterior, é importante que a gente conheça primeiro os tipos de verbo na oração, porque cada tipo de predicado ele vai ter um tipo de verbo, tá? Então, eu não poderia explicar para vocês os tipos de predicado antes de explicar os tipos de verbo, ok? Porque senão depois eu teria que explicar tudo junto, ficaria um assunto maior, mais complexo para vocês entenderem, e a intenção aqui não é essa, a intenção é facilitar cada vez mais o aprendizado de vocês e passar o conteúdo de uma maneira simples e bem dividida didaticamente, certo? Então vamos lá, vocês já sabem o que é predicado, não vou explicar aqui, tá? E o predicado ele pode ser de três tipos, pessoal. Isso vai depender do tipo de verbo que vai aparecer na oração, certo? Se é verbo de ligação ou se é verbo significativo. Então, dependendo do tipo de verbo, o predicado ele pode ser predicado nominal, predicado verbal ou predicado verbo nominal, certo? São os três tipos. O primeiro deles e o mais simples é o predicado nominal. Predicado nominal nada mais é do que aquele que é constituído por um verbo de ligação. O que é o verbo de ligação da aula anterior? É o verbo que liga o sujeito à sua característica, certo? E o núcleo desse predicado vai ser o nome que atribui uma característica ao sujeito da oração. Assim como o sujeito tem o seu núcleo, que vocês viram na aula 2, o predicado também tem núcleo, certo? Olha só essa frase aqui. Essa frase já está com os elementos todos nominados, né? Mas eu vou riscar aqui para vocês. O jogador parece nervoso com o resultado. Quem parece nervoso com o resultado é o jogador. Portanto, o jogador é o sujeito, tá? Predicado é o quê? Tudo aquilo que não faz parte do sujeito. Então, se o sujeito é o jogador, o restante da frase é o predicado, tá? Agora a gente tem que identificar qual é o verbo que aparece aqui nesse predicado. Qual é esse verbo? É o verbo parecer, né? O jogador parece. Está aqui o verbo. Ok, identificamos o verbo. O próximo passo é identificar se esse verbo é de ligação ou é verbo significativo. Qual é a palavra que está depois dele? A palavra nervoso. Essa palavra nervoso, ela indica o quê? Indica como o sujeito está se sentindo, né? A característica dele, de quem? Do sujeito aqui, tá? Então, se esse verbo tá ligando o sujeito à sua característica, ele é um verbo de ligação, tá? Se ele é um verbo de ligação, esse predicado aqui vai ser o predicado nominal, porque o predicado nominal possui um verbo de ligação. E a palavra que indica como o sujeito está se sentindo no momento vai ser o núcleo do predicado nominal, certo? Então, o predicado nominal ele é composto por um verbo de ligação e a palavra que indica o estado do sujeito vai ser o núcleo, tá? Esse estado do sujeito, como a gente já viu na aula anterior, ele é chamado de predicativo do sujeito, certo? Não preciso mais explicar isso para vocês, tá bom? Porque já passei na aula anterior. Se você não lembra, procura o vídeo aqui no canal, assiste a aula de novo e depois volta para cá, certo? Não queira assistir essa aula de hoje, sem ter assistido a aula anterior, porque você vai ficar perdido. Então, se você não assistiu a aula anterior, corre lá, assiste, depois volta aqui para os tipos de predicado. Combinado? Outros exemplos com predicado nominal, olha só. O rio ficou poluído. Então, primeiramente, a gente identifica o sujeito, certo? Que é o rio, tá? Porque se a gente fizer a pergunta, quem ficou poluído? A resposta vai ser o rio. Então, ele é o sujeito. E tudo depois do sujeito é o predicado, certo?
Pronto, aqui é o predicado. Agora a gente vai identificar que tipo de predicado é esse. Para isso, a gente vai identificar o verbo que está nessa oração. Que verbo é? O verbo ficou, ok? E depois dele nós temos uma palavra, que é a palavra poluído, que ela indica o estado do sujeito, como ele está no momento, certo? Essa palavra é o predicativo do sujeito. Então, se esse verbo indica o estado do sujeito, ele vai ser um verbo de ligação. Vou colocar só o VL, tá? Então, se esse predicado é composto por um verbo de ligação, ele vai ser chamado de predicado nominal. E essa palavra que indica a característica do sujeito vai ser o NP, que é núcleo do predicado. Ok? Outro exemplo. Os torcedores parecem satisfeitos. Quem parece insatisfeitos? Os torcedores. Tá? Então, os torcedores é o sujeito da oração. Tá? Então, depois do sujeito, a gente tem o quê? Tem o predicado. Certo? Agora a gente vai identificar que tipo de predicado é esse. Para isso, a gente identifica primeiro o verbo. Qual é o verbo? É esse aqui. O verbo parecer, ok? Qual a função desse verbo? A função desse verbo é indicar como o sujeito está se sentindo. Como é que ele está se sentindo? Satisfeito. Então, satisfeito é a característica do sujeito, tá? Então, se esse verbo aqui indica a característica do sujeito, ele é o verbo de ligação. Se esse predicado tem um verbo de ligação, então ele vai ser o predicado nominal. E essa palavra aqui, que indica a característica do sujeito, vai ser o núcleo do predicado, ok? É só isso, gente, muito fácil. O predicado nominal é aquele que tem o verbo de ligação, né? E que indica uma característica do sujeito. Essa característica vai ser o núcleo do sujeito. Perdão, pessoal, o núcleo do predicado, tá? É só isso. Muito fácil, ok? Vamos agora conhecer o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que vai ter o verbo significativo, né? Enquanto o predicado nominal tem o verbo de ligação, o predicado verbal tem o verbo significativo. Neste caso, o próprio verbo vai ser o núcleo do predicado, tá? No verbo nominal, né, o núcleo do predicado é a palavra que indica o estado ou a característica do sujeito. No predicado verbal, é a palavra, o próprio verbo é o núcleo do predicado, tá? E o que é o verbo significativo? É aquele que indica uma ação, tá? Então, olha só. Os alunos estudaram todos os dias para a prova, né? Já está o esquema feito aqui, ó. Os alunos é o sujeito. Então, daqui para cá é o predicado. O estudaram é o verbo significativo, certo? Que indica uma ação praticada pelo sujeito. Se ele é verbo significativo, ele vai funcionar como núcleo. Então, aqui a gente tem um predicado verbal, certo? O advogado apresentou provas concretas ao juiz. O advogado é o sujeito, tá? Apresentou provas concretas ao juiz é o predicado, ok? Qual é o verbo que tem nesse predicado aqui? É o verbo apresentar. Ele é um verbo significativo. Então, se esse predicado é composto por um verbo significativo, ele vai ser o predicado verbal, tá? E, ao mesmo tempo, esse verbo aqui vai ser o núcleo do predicado, certo? Vou ilustrar melhor para vocês nos dois exemplos a seguir, olha só. Eu comi um salgadinho. É bom, né, galera? Tô na cola de uma coxinha. Vamos lá. Qual é o sujeito? O sujeito é eu, certo? Vou separar bem separado aqui para vocês. Então, eu é o sujeito da oração. E comi um salgadinho vai ser o predicado dessa oração. Então tá aqui, sujeito e predicado. O primeiro passo é separar o sujeito e o predicado. Depois você vai identificar qual é o verbo que aparece aqui, certo? Qual é esse verbo? É esse aqui, ó, comi. Esse verbo, ele indica o quê? Uma ação que o sujeito praticou, não é isso? Que foi a ação de comer. Portanto, ele vai ser um verbo
significativo. Se esse predicado aqui, tá? Se esse predicado aqui é composto por um verbo significativo, então ele vai ser um predicado verbal. Consequentemente, esse verbo aqui vai ser o núcleo do predicado, tá? O predicado verbal tem o verbo como núcleo, certo? E esse verbo é um verbo significativo, ok? Tranquilidade total. Vamos para o outro exemplo. Nós caminhamos muito hoje. Então, nós é o que? O sujeito, certo? E caminhamos muito hoje é o predicado, tá? Lembre-se, tudo que está depois do sujeito é o predicado, ok? Agora a gente vai identificar o verbo. O verbo é caminhamos, né? Então vamos circular o bichão aqui, ó. Caminhamos. Esse verbo, ele é de ligação ou é significativo? Bom, ele indica uma ação que o sujeito praticou, que foi a ação de caminhar. Portanto, ele é um verbo significativo. Então, se esse predicado aqui é formado por um verbo significativo, ele vai ser predicado verbal. E, consequentemente, esse verbo aqui vai ser o núcleo do predicado, certo? É só isso, gente. É muito fácil. Basta você identificar o tipo de verbo. Se você identificar se ele é de ligação ou significativo, você vai identificar o tipo de predicado, certo? Então, no trabalho, eu vou exigir isso de vocês, que você identifique o sujeito, o predicado, o verbo, o tipo de verbo e o núcleo, e, consequentemente, o tipo de predicado, tá? Vai ser tudo isso que a gente viu aqui. Tipo de sujeito, tipo de verbo na oração e tipo de predicado, tá? O último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, galerinha de Parnaíba, do Assis Brasil, ele é formado, é como se ele fosse uma espécie dos dois tipos anteriores, tá? Ele tem um verbo significativo e tem uma palavra que indica característica do sujeito. Ou seja, é aquele que ao mesmo tempo ele indica uma ação do sujeito e também a sua qualidade ou estado. Então ele vai ter dois núcleos. Ele vai ter como núcleo um nome, que no caso aqui vai ser o predicativo do sujeito, que vocês também já sabem o que é, não vou explicar mais. Se você não sabe, volta na aula anterior e assiste. E vai ter como núcleo também o verbo significativo, tá? É o predicado verbo nominal. É a junção do verbal com o nominal. Vamos entender melhor. Os alunos estudaram cautelosos para a prova. Quem estudaram cautelosos para a prova? Os alunos. Então aqui a gente tem o sujeito, certo? Sujeito da oração. Então daqui para cá a gente tem o que? O predicado, ok? Qual é o verbo que a gente tem aqui? É o verbo estudaram. Esse verbo ele vai ser um verbo significativo, porque indica a ação de estudar, ok? E logo depois dele a gente tem a palavra cautelosos, que é o estado do sujeito. Qual é o predicado que é composto pelo verbo significativo? É o predicado verbal. E qual é a palavra ou qual é o predicado que indica o estado do sujeito? É o predicado nominal. Então, se essa frase ela tem um predicado verbal e um predicado nominal, esse predicado ele vai ser chamado de predicado verbo nominal, tá? Então, o verbo significativo vai ser o núcleo do predicado verbal e essa palavrazinha que indica o estado do sujeito vai ser o núcleo do predicado nominal, certo? É só isso, é a junção dos dois tipos, tá? Vamos entender melhor nestes dois exemplos. O funcionário chegou preocupado. Qual é o sujeito da oração? É o funcionário, tá? Porque quem foi que chegou preocupado foi o funcionário. Então aqui é o sujeito. Então aqui é o predicado, certo? Qual é o verbo aqui dessa oração? É o verbo chegou, não é isso? Tá aqui, ó.
Chegou vai ser o verbo. Esse verbo ele indica uma ação que o sujeito praticou, que foi a ação de chegar. Portanto, ele é verbo significativo, certo? Só que ele cometeu essa ação e ele estava de alguma maneira, ele estava se sentindo de alguma maneira. Como é que ele estava se sentindo? Ele estava preocupado. Então aqui a gente tem uma palavra que indica uma característica do sujeito, ou seja, é uma ação e uma característica, tá? Qual é o predicado que tem o verbo significativo? É o predicado verbal, tá? E qual é a palavra, qual é o predicado que tem uma característica do sujeito? É o predicado nominal. Então esse predicado aqui ele vai ser verbo nominal, tá? Então esse verbo aqui vai ser o núcleo do predicado verbal e essa palavra preocupado vai ser o núcleo do predicado nominal, tá? Vou botar aqui, ó, núcleo do predicado verbal e núcleo do predicado nominal. É só isso, gente. Não tem mistério, não tem segredo. Se você não entendeu, assista os vídeos anteriores. Vamos agora aqui para o último exemplo, olha só. Os alunos terminaram satisfeitos o trabalho. Quem terminaram satisfeitos o trabalho? Os alunos. Então aqui é o sujeito. E daqui para cá é o predicado. Qual é o verbo que está presente aqui? É o verbo terminaram. Certo? Tá aqui ele, ó. É o verbo. Esse verbo é significativo, tá? Por quê? Porque ele indica a ação que o sujeito praticou. E satisfeitos, aqui, é a característica do sujeito, tá? Então esse verbo vai ser o núcleo do predicado verbal e essa palavra que indica a característica vai ser o núcleo do predicado nominal. Portanto, esse predicado vai ser o predicado verbo nominal, tá, gente? É só isso, ok? O predicado verbo nominal, ele tem o verbo significativo e tem o predicativo do sujeito. Ele indica a ação e o estado do sujeito. Ok, galera? Tem um exercício aí para vocês responderem, tá? Receba até o final da aula. Tenham todos um excelente dia. Valeu!